Revelada, a incrível jornada de Nicodemos e a transformação divina do corpo crucificado de Cristo no terceiro ano de Joaquim, enquanto a cidade de Jerusalém ardia em fervor religioso e as sombras das opressões romanas se alongavam pelas ruas. Um homem de respeitabilidade imensa, Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio, se via em um dilema profundo. As esperanças de um Israel liberto eram constantemente frustradas, e a influência do pregador galileu, Jesus, começava a se infiltrar nas mentes e corações do povo. Tornou-se um eco nas sinagogas, atraindo tanto seguidores quanto opositores. Em uma noite silenciosa, repleta de perguntas e inquietações, Nicodemos decidiu, em meio à penumbra da cidade sagrada, buscar a Jesus. Ciente de que seus colegas fariseus viam Jesus como uma ameaça, Nicodemos desejava entender a fonte desse novo ensinamento. Ele se escondeu nas sombras, seu coração pulsando com uma curiosidade incontrolável. Poderia Jesus ser o Messias prometido? A sede de respostas era maior que o temor de perder status. Quando finalmente se encontrou com Jesus, suas palavras deixaram um rastro de luz nas trevas de sua alma: é necessário nascer de novo. Essas palavras ecoaram em sua mente, despertando uma inquietação que ele jamais imaginou sentir. O que significava renascer? A promessa de uma transformação verdadeira o atraía, mesmo em meio à escuridão do sistema religioso que o cercava. Contudo, em seu coração havia uma batalha crescente, entre a incerteza do novo e a segurança das tradições. Ele não sabia que aqueles dias o levariam a um ponto crucial de sua vida. À medida que Jesus prosseguia em seu caminho, os sentimentos hostis em relação a ele se intensificavam. Nicodemos, dividido entre sua posição e a verdade revelada, observava em silêncio os planos malignos de seus colegas. Eles tramarão a condenação do inocente. A cruz que se aproximava era um símbolo de dor e sacrifício, mas também uma mensagem de redenção. Nicodemos sentia que a revelação divina o chamava à coragem. Chegou o dia fatídico, e os gritos de raiva se misturavam ao clamor da multidão. O corpo de Cristo, erguido pela iniquidade das autoridades e pela traição de seus próprios, tornou-se um estandarte de dor e esperança. Mesmo enquanto a maldade cercava Jesus, Nicodemos sentiu a compaixão que brotava daquele homem, um amor que desafiava toda a lógica e razão. Ele hesitava, mas sabia que, a cada momento, sua vida se diversificava em um mar de escolhas. Quando o corpo de Cristo foi retirado da cruz, Nicodemos encontrou um novo tipo de coragem dentro de si. Junto a José de Arimateia, ele se aproximou do crivo da rejeição para cuidar do corpo que trazia a luz do mundo. A resistência em seu coração se dissolveu como a cera derretida. Ao embalsamar o corpo, Nicodemos viu a verdadeira essência do amor, esculpida no sacrifício do Salvador. Suas mãos trêmulas lavavam não apenas o corpo, mas também a dúvida que o havia perseguido. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Nicodemos, em meio ao ato de despedir-se da vida de Jesus, se tornava parte de um plano divino que desafiava até mesmo a própria morte. A luz da esperança da ressurreição começava a germinar em seu coração, respondendo à pergunta que ele nem sabia que fazia: o que isso significa para mim e para o povo de Deus? A jornada que começara em uma noite de sombras logo se transformaria em um caminho de luminosidade, onde o amor divino desafiaria todas as limitações, incluindo a morte. O mistério da ressurreição começava a se desenrolar. Na quietude da tarde que se seguiu ao sepultamento, a cidade de Jerusalém parecia assombrada, como se o próprio céu estivesse em luto. As vozes que antes clamavam por Jesus agora tornaram-se sussurros de desespero e confusão. Nicodemos, após o ato de amor e reverência, sentia a pressão da incredulidade ao seu redor, mas em seu espírito havia um novo fogo de esperança. Ele olhou para o corpo envolto em linho,
e os aromas das especiarias que usará ecoavam em sua mente como promessas não pronunciadas. Ainda na penumbra da sepultura, os questionamentos persistiam. A mensagem de Jesus, apesar do fim aparente, permanecia viva em seu coração. Poderia um homem tão justo, tão puro, estar destinado ao sepulcro eternamente? A pergunta o atormentava, e enquanto se afastava do túmulo, cada passo levava a um abismo de reflexão. Ressuscitará, ressoou como um eco distante nas palavras de Jesus. Era como se uma fração de luz entrasse em seu ser, fazendo o papel do sofrimento se transformar em uma perspectiva nova. Inesperadamente, ele relembrava passagens das Escrituras, especificamente Isaías 53, que falava do servo sofredor. O que acontecerá poderia muito bem ser o cumprimento das promessas, mas como esse plano poderia se manifestar? Durante os dias que se seguiram, os discípulos de Jesus se encontraram em um estado de apatia e medo. Eles trancavam-se atrás de portas fechadas, temendo as repercussões da crucificação. A dor da perda os imobilizava, enquanto a cidade germinava desconfiança e raiva. Contudo, Nicodemos sentia uma inclinação especial, uma urgência divina que o levava à oração inquisitiva, seus joelhos se dobravam frequentemente em busca de entendimento. Certa manhã, enquanto as primeiras luzes do dia começavam a dissipar as sombras da noite, Nicodemos decidiu reunir coragem para encontrar os seguidores de Jesus. Ele precisava compartilhar com eles a singular esperança que o visitará. Ao chegar ao local onde se encontravam escondidos, o encontrou. O olhar deles era de dúvida, intensificada pela tristeza. Jesus falou sobre a ressurreição. Exclamou Nicodemos, sua voz firme e plena de fervor. Ele nos ensinou que, apesar de tudo que vemos, há uma promessa de vida além do túmulo. Os discípulos o olharam com incredulidade. Filipe, o mais cético, questionou, mas como isso pode ser? O que podemos fazer agora? Ele está morto. Mais uma vez, Nicodemos se sentiu dividido. A resistência que enfrentava era palpável, mas ele se lembrou da coragem que havia encontrado ao cuidar do corpo de Jesus. Devemos nos lembrar de quem ele é. O Senhor dos vivos e dos mortos, falou Nicodemos com fervor. A fé em suas palavras fez com que alguns se levantassem, buscando nos olhos de Nicodemos a centelha de esperança que ainda não haviam percebido. Nesse momento de busca, um vento suave pareceu atravessar a sala, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. E em meio a esse silêncio, uma expectativa crescente pairava sobre eles. De repente, a memória de todas as profecias começava a reunir-se em uma imagem poderosa que mais parecia um plano soberano do que um desfecho trágico. Então, uma mensagem de esperança cruzou suas mentes, na manhã do terceiro dia. A expectativa pulsava, e Nicodemos sentiu que estava testemunhando um destino de revelação. A promessa de ressurreição não somente mexia com seus corações, mas começava a transformar suas almas, mesclando a tristeza com um novo espírito de coragem. E enquanto a luz da manhã iluminava a cidade, uma dúvida persistente se plantou na mente de Nicodemos: se tudo isso é verdade, que mensagens Deus revelará quando a primeira luz da ressurreição despontar? Esta pergunta permaneceria com ele, como um chamado para os dias que se seguiriam, entre promessas e a sombra da morte ao seu redor, anunciando um novo amanhecer que mudaria o curso da história e da fé para todos. Naquele mesmo momento, no horizonte, as primeiras luzes estavam prestes a romper a escuridão, levando consigo um plano ainda mais profundo do que todos podiam imaginar. O mistério de Deus estava prestes a ser revelado, e Nicodemos estava em seu centro. Enquanto o amanhecer começava a desenhar os contornos da cidade de Jerusalém, o ar estava impregnado de uma tensão sobrenatural. Nicodemos, em meio a seus pensamentos inquietos, buscava no fundo da alma uma resposta que ecoava nas Escrituras. Ele sabia que o tempo de revelação se aproximava. Ele se juntou aos discípulos, que estavam reunidos em fervorosa oração, buscando um fio de esperança em meio à escuridão que os envolvia. A expectativa pairava no ambiente, como a brisa suave que precede uma tempestade. Em suas orações, ele recordava não apenas as promessas de Jesus, mas também as fés palavras dos profetas. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Isaías 53:4. E se entrega e ressurreição fossem as chaves do cumprimento das promessas? A fé crescia em seu coração, e ele sentia que a manhã que se aproximava poderia ser um divisor de águas. Era nesse espírito de antecipação que, ao romper da aurora, um sussurro divino tocou a mente de Nicodemos e dos demais. Ele ressuscitará ao terceiro dia, repetiam os lábios de cada um, como um refrão que ecoava na atmosfera carregada de expectativa. Os discípulos, embora temerosos, começaram a sentir uma centelha de coragem. Tal como as flores que se abrem ao sol da manhã, suas almas redefiniram a tristeza em esperança, alimentadas pela convicção de que a obra de seu Senhor não terminara na cruz. Que voz me escolheria para ser o portador desta mensagem? Refletia Nicodemos, dando-se conta da honra e do peso dessa responsabilidade. E enquanto o sol finalmente despontava no horizonte, irradiando sua luz sobre as ruas de Jerusalém, a cidade começava a despertar da sua paralisia. As sombras pareciam fugir, e uma energia sutil, mais forte, permeava o ar. Em um momento de profundo silêncio, uma voz familiar parecia ecoar no íntimo de Nicodemos, a mesma que dissera: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. A verdade ecoava não apenas como um ensinamento passado, mas como uma promessa renovadora, algo que poderia transformar a realidade que viviam. Então, um ímpeto de ação tomou conta dos discípulos. Inspirados pela renovada coragem, decidiram que precisavam ir ao túmulo. A ideia de encontrar o corpo de Jesus e testemunhar com seus próprios olhos o que o Senhor poderia ter feito, aquecia seus corações. Nicodemos liderou o caminho, sentindo os passos pesados de incerteza, mas também a luz da fé iluminando sua jornada. Quando chegaram à sepultura, encontraram a pedra já removida, e suas almas tremeram com a possibilidade do impossível. O sepulcro estava vazio, a presença do corpo desaparecera. E embora uma onda de pânico inicial os envolvesse, a mensagem vibrante da esperança e da ressurreição despertou no coração de Nicodemos um clamor que ecoava como um trovão: o Senhor realmente ressuscitou. Ele cumpriu suas promessas. Assim, enquanto os raios de luz da manhã penetravam no interior da sepultura vazia, o temor dos discípulos gradualmente transformou-se em adoração. A revelação do plano divino estava se concretizando. E num instante sagrado, uma voz desconhecida chamou: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Era um anjo, sua presença irradiante como o próprio sol. Nicodemos e os discípulos estavam à beira de um novo entendimento. O que eles haviam experimentado não era apenas a ressurreição de um homem, mas o início de uma nova aliança, um cumprimento de profecias e a confirmação de que Deus está sempre à frente, guiando e transformando a história. Enquanto a notícia da ressurreição começava a se espalhar, um sentimento de reverência tomou conta de Nicodemos. Ele sabia que as palavras não eram simples afirmações de vida, mas promessas profundas que iriam reverberar por todas as gerações. Contudo, uma nova pergunta começou a emergir em sua mente: se a ressurreição é um novo começo, qual será o próximo passo que Deus nos revelará? E assim, no amanhecer de uma nova esperança, Nicodemos aguardava ansiosamente a resposta, ciente de que a jornada de fé ainda continuaria a se desdobrar e que o mistério da revelação divina estava apenas começando. Enquanto os primeiros raios de sol banhavam a cidade, Nicodemos e os discípulos permaneciam em estado de êxtase diante do sepulcro vazio. A presença do anjo ardia em sua memória como uma chama viva. Ele ressuscitou! Ecoava em seus corações, mas questionamentos ainda dançavam nas mentes inquietas de cada um deles. O que significava tudo isso para eles, para Jerusalém e para o mundo? E agora? O que faremos? Perguntou Pedro, a voz misturando incredulidade e emoção. As palavras de Nicodemos reverberavam entre os discípulos. Devemos contar a todos o que vimos. A promessa foi cumprida. Mas mesmo enquanto falavam, uma nuvem de incerteza pairava. O que dizer? Como compartilhar essa mensagem que poderia transformar o coração de muitos? Um desejo fervente acendeu-se em Nicodemos. Ele não era apenas um fariseu ou um membro do Sinédrio, ele era uma testemunha ocular da glória de Deus manifestada em Cristo. Ruminando sobre as histórias de apóstolos como Elias e Moisés, que transitaram entre os mundos, ele se sentia uma parte disso,
como um vaso escolhido para revelar a beleza da verdade. Deus nos confiou este entendimento, refletiu ele. Não podemos guardar para nós. Devemos levar a mensagem ao povo. Enquanto saíam do sepulcro, a cidade ainda dormia, e os discípulos se dirigiram ao templo. O sacerdote Caifás e os outros ardilosos líderes religiosos estavam alheios à maravilhosa notícia. A verdade da ressurreição precisava ser proclamada, mas o desafio era iminente, a resistência da liderança judaica. Sabemos o que eles fizeram a Nosso Senhor. Eles não quererão acreditar que ele voltou à vida, comentou João, com uma sombra de temor em seu olhar. No entanto, Nicodemos, repleto de um espírito novo, exclamou: devemos ir. O Espírito Santo está conosco e nos guiará. Suas palavras trouxeram um novo vigor, um espírito de ousadia invadia o grupo. O que poderia acontecer? O mesmo Deus que ressuscitou Jesus do sepulcro anunciaria sua verdade. Subitamente, Nicodemos sentiu um peso em seu coração, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Naquela manhã, ruas de Jerusalém continuavam sonolentas, mas o céu começara a ressoar com a glória de um milagre. Durante a caminhada, Nicodemos lembrou-se da profecia de Ezequiel, onde Deus prometeu ressuscitar o seu povo. Eis que eu abrirei as suas sepulturas e os farei subir das suas sepulturas, ó povo meu. Ezequiel 37:12. Era um cumprimento divino não apenas para Jesus, mas para todos os que creriam nele. Assim que se aproximavam do templo, a atmosfera se tornava carregada de expectativa. Um silêncio reverente os acompanhava enquanto chegaram à porta. O olhar de Nicodemos diferenciava se havia uma nova determinação em seus olhos. Ele lembrou-se da resposta de Jesus a Marta: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Era hora de crer naquela verdade. Ao se prepararem para falar, uma luz radiante envolveu o ambiente. Era como um sinal divino, e um murmúrio se alastrou entre eles. Em meio a um encontro de luz e sombra, uma pergunta pairou no ar: estarão prontos para receber a verdade que virá com poder? Com coragem renovada, Nicodemos avançou à frente do grupo, sua voz firme e clara: irmãos e irmãs, temos uma mensagem que transformará toda Jerusalém. O Senhor vive. Ele não está mais entre os mortos. Cada palavra reverberava como um eco do céu. Mas, enquanto proclamavam a ressurreição, uma sensação súbita de opressão se aproximava. Pessoal da alta corte, com olhares afiados de desconfiança, observavam de longe. A verdade estava prestes a desencadear uma perseguição, um embate que revelaria não apenas a força da ressurreição de Cristo, mas também a força do plano soberano de Deus que estava em movimento. Nicodemos percebeu que esta jornada não era só sobre a ressurreição, mas sobre preparar o caminho para o avivamento que estava por vir. A incerteza ainda persistia, e uma pergunta deixava o ar tenso: o que mais será revelado a nós através dessa ressurreição? Assim, enquanto o dia clareava, um novo horizonte se descortinava diante deles, pulsando com a promessa do céu e da revelação divina. As páginas da história estavam prestes a serem escritas, e sua missão se desenrolaria mais grandemente que podiam imaginar. Enquanto Nicodemos proclamava a vitória da ressurreição, uma tensão palpável pairava sobre o lugar. Os olhares dos líderes religiosos, frios e desconfiados, aprofundavam-se em um silêncio ameaçador. A coragem de Nicodemos era forte, mas o fardo da possível rejeição pesava em seu espírito. Voltando-se para os discípulos, ele instou: precisamos nos preparar para o que pode vir. A verdade muitas vezes é recebida com hostilidade. Os outros afirmaram com a cabeça, mas a sombra de dúvida ainda os acompanhava. O coração de Pedro pulsava com o fervor da exuberância, mas a lembrança de como haviam fugido após a prisão de Jesus ainda estava fresca em sua memória. Ele hesitava. E se formos rejeitados? E se a dor for maior do que a glória? A afirmação de Nicodemos imediatamente respondeu às incertezas. Não podemos temer o que pode nos acontecer. Se temos o Espírito Santo, devemos falar. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? A convicção em sua voz serviu de bálsamo. Uma chama de coragem acendeu-se entre eles, a certeza de que não estavam sozinhos nesta batalha pela verdade. Decididos,
eles moveram-se em direção ao coração do templo. Ao chegarem, foram recebidos por uma movimentação frenética. Sacerdotes e escribas se agitavam em discussões acaloradas, privando-se, no entanto, da verdade que estava prestes a invadir suas vidas. A presença de Nicodemos e dos discípulos não passou despercebida, os olhares desconfiados se dirigiram a eles. Era notável que algo transformador estava às portas. E quando nos apresentarem perante os tribunais, questionou João, a ansiedade em sua voz. Nicodemos lembrou-se da promessa do Senhor: não estejais inquietos, pois o Espírito Santo dará a vocês palavras de que necessitam. Lucas 12:12. Um novo fervor invadiu seu ser. Eles eram portadores de uma mensagem de esperança, a ressurreição estava atenuando a escuridão da dúvida. Perante a assembleia do templo, a voz de Nicodemos ergueu-se em proclamativa ousadia: homens de Israel, escutai-nos. Vocês sabem que Jesus de Nazaré foi crucificado, mas eu venho hoje com a nova gloriosa, ele ressuscitou dentre os mortos. O silêncio logo se transformou em murmúrio. O espírito da multidão vacilava entre a incredulidade e a avassaladora possibilidade da verdade. A fúria começou a ferver entre os sacerdotes, e Caifás, em sua indiferença, rosnou: como se atreve um membro do nosso conselho a trazer tamanha desgraça contra o que creem? Certamente, ele não poderia ter ressuscitado. Contudo, a palavra de Deus, como uma espada, cortou as palavras ameaçadoras. Ecossistemas de fé e dúvida colidiram, fazendo com que muitos ali se isentassem de qualquer resistência. Era hora de confirmar que o corpo de Cristo não era apenas um corpo, mas agora se tornará a morada do Espírito. Os que estavam em dúvida começaram a ouvir o chamado do Senhor. Nicodemos percebeu que cada palavra endereçada começava a penetrar corações endurecidos. O que era uma mensagem tinha se tornado uma revelação do poder transformador do Deus Altíssimo. Enquanto a tensão aumentava, o céu começou a escurecer como um prenúncio do que estava por vir. Raios de luz cruzavam o templo, simbolizando o agraciado homem que havia ressuscitado. E assim como o Senhor fez com o povo de Israel em sua saída do Egito, declarou Nicodemos, também trará liberdade àqueles que se entregam a ele. A atmosfera era densa com a promessa do Espírito Santo. Todos estavam prestes a testemunhar a vitória, mas os líderes religiosos, temendo a perda de seu poder, preparavam um contra-ataque. O plano soberano de Deus, no entanto, estava em curso. Nicodemos sentiu uma inquietação crescente em seu coração. Ele sabia que a luta estava apenas começando. Através da coragem, da fé e da ressurreição poderia surgir um novo caminho. A pergunta que crescia em seu espírito era mais profunda: o que significará essa nova vida para todos nós? Mudarão os corações endurecidos diante da glória do Criador? Então, enquanto a multidão começava a ruidosamente debater a mensagem poderosa da ressurreição, palavras ecoaram em sua alma como um sussurro divino: haverá um derramamento do meu espírito sobre toda a carne, e a esperança revestirá a terra. Este mistério das promessas começou a se descortinar, mostrando que uma nova era estava para se iniciar. Enquanto a agitação se intensificava no templo, a discórdia brotava entre os sacerdotes e os escribas. O murmúrio e os sussurros se tornaram um clamor de indignação, e alguns começaram a erguer vozes desafiadoras. Era evidente que a coragem de Nicodemos, embora sólida, não seria suficiente para calar as vozes da oposição. Ele olhou para os discípulos, que testemunhavam com olhos arregalados o desenrolar do tumulto que se formava. Pedro, com o ardor que o caracterizava, sentiu a iminente necessidade de responder: estamos prontos para o que vier. Não podemos permitir que o medo nos impeça de pregar a verdade. E, ao afirmar suas palavras, levantou-se lentamente, disponível para dar voz ao que estava se acumulando em seu interior. É verdade, interveio João com firmeza. Ele nos chamou para sermos luzes neste mundo. O que faremos, se ficarmos calados? Temos que proclamar esta nova mensagem de esperança. A voz de Nicodemos, embora trêmula, ressoou novamente. Irmãos, não permitam que a descrença abrace seus corações. Assim como o Senhor disse a Ezequiel, podemos ver vales de ossos secos se tornarem um exército vivo. Creiam na ressurreição. Creiam na promessa do Espírito que nos guiará.
Nesse exato momento, a reunião no templo foi interrompida pelo som ensurdecedor de uma multidão que se agitava do lado de fora. Ao se voltar, Nicodemos percebeu a presença de um grupo de seguidores de Jesus, muitos dos quais haviam sido curados por ele, e outros que o tinham visto ressuscitar. Seus rostos estavam iluminados pela esperança, e eles não hesitaram em se dirigir ao templo, onde o tumulto se dava. Glorificai o Senhor, pois ele vive! Gritaram eles em uníssono, suas vozes vibrando como um coro celestial. A multidão que estava ali se dividiu, alguns começaram a aplaudir e a gritar de alegria, enquanto outros se mostraram enfurecidos, enraivecidos pelo desafio à sua autoridade. Caifás, percebendo a multiplicação das vozes que glorificavam a Jesus ressuscitado, ficou em pé e gritou: Silêncio! O que vocês fazem, caóticos e insensatos? A heresia não será tolerada. Ouçam, testificamos contra este impostor. Mas Nicodemos, sentindo que o Espírito lhe impulsionava, se adiantou e exclamou: É em nome de Jesus que estamos aqui. O mesmo que vocês rejeitaram e crucificaram, esse é o que nos libertou. As palavras de Nicodemos ecoaram como um trovão em um dia ensolarado. Havia uma divisão visível, e muitos começaram a se perguntar: e se ele realmente for o Filho de Deus? E se a ressurreição for verdadeira? O murmúrio da dúvida atingiu aqueles que estavam firmes na incredulidade. Nesse caos, uma luz intensa fulgurou sobre a assembleia, e as cortinas do templo começaram a se mover, como se o próprio céu estivesse emanando vida sobre a terra. Vários começaram a se ajoelhar, movidos pelo poder da presença divina. A atmosfera estava carregada, o palpável sentido da esperança permeava o ar. Então, uma voz se fez ouvir, vinda de um dos discípulos mais jovens. Que diremos aos nossos filhos? Se a verdade se revela em nós, não devemos crer? Haverá restauração, e um novo pacto com o nosso Deus. Um profundo silêncio se instalou por um instante, enquanto todos refletiam. Era um momento de escolha, e a ordenação celestial parecia conduzir a todos a um ponto crucial de entendimento e fé. Ele havia ressuscitado. O plano soberano de Deus não estava apenas se desenrolando, mas estava se revelando na prática, como um novo começo. Assim, naquele local, na efervescência do discernimento espiritual, a pergunta que ecoou nas mentes de todos e particularmente nos corações de Nicodemos e dos discípulos foi: estamos prontos para verdadeiramente abraçar a nova vida que ele nos oferece? O que acontecerá quando o Espírito Santo vier sobre nós? E assim, a expectativa espiritual cresceu, trazendo consigo a certeza de que algo grandioso estava por vir. O tumulto no templo transformou-se em um fervor quase sagrado. Enquanto as vozes de louvor ressoavam do grupo de seguidores de Jesus, o descontentamento dos fariseus e sacerdotes aumentava, como um trovão se aproximando de uma tempestade. Pedro, percebendo a oportunidade, ergueu as mãos e clamou para que o povo se acalmasse. Escutem, irmãos! Não é somente a nossa luta, mas a luta do Senhor. Precisamos dar testemunho da verdade que nos foi revelada. O ar estava impregnado de tensão e esperança. A multidão hesitava, dividida entre a crença e a incredulidade. João, coração ardente, decidiu que não poderia esperar mais. A ressurreição não é apenas um milagre. É a promessa cumprida, a vitória sobre a morte conforme está escrito em Isaías: ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Isaías 53:5. A reação dos sacerdotes foi visceral. As faces de Caifás e dos outros líderes religiosos estavam contorcidas pela raiva e pelo medo. Caifás, em um acesso de fúria, gritou: vocês não podem crer em tais mentiras. Este homem, crucificado como um malfeitor, não é o libertador que esperavam. A lei nos proíbe ouvir tais heresias. Mas em meio ao clima hostil, um jovem homem, um dos curados por Jesus, avançou. Seu olhar brilhava com a luz da esperança. Se ele não é o Messias prometido, quem mais pode dar vida aos mortos? Quem mais pode curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos e ressuscitar os que já partiram? Eu fui um dos mortos, e agora vivo por ele. A assembleia ferveu com murmúrios. O testemunho de transformação e nova vida começava a cortar as correntes da incredulidade. Nicodemos,
percebendo que o momento era decisivo, tomou coragem novamente e falou com serenidade, mas com firmeza. Se alguém pode dar resposta a toda dúvida que existe em nós, é o Senhor. Se vocês tiverem ouvidos, escutem as palavras de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1h29. Nesse instante, uma luz ofuscante fez-se notar no templo. Era como se o próprio céu tivesse aberto uma janela, jogando sua glória sobre a terra. As cortinas do templo balançavam, e os corações começavam a ser tocados. O Espírito estava em movimento. A multidão agora percebia que não estava somente diante de uma escolha política ou religiosa, mas de uma cruzada espiritual. Vozes se uniram em clamor, em busca de um sinal, de um carisma que pudesse unir esperanças fragmentadas. Receosos, alguns caíram de joelhos, pedindo a Deus que lhes revelasse a verdade. As palavras do jovem ansioso ecoavam: Senhor, se tu és o Cristo, revela-te a nós. A súplica ressoou em muitos corações, enquanto Nicodemos fechava os olhos, buscando direção. Quando a luz começou a se dissipar, uma nova figura se destacava entre os discípulos. Era Maria Madalena, com o rosto radiante e os olhos cheios de lágrimas. Eu vi o Senhor. Ele me disse, não temas, pois sou eu que venci o mundo. A notícia de Maria trouxe um novo vigor à Assembleia. A semente da fé começava a germinar. Porém, entre os fariseus e líderes religiosos, o aviso de uma retaliação começava a se formar. Uma sombra de conspiração começou a espreitar, e as trevas pareciam se aglutinar contra a luz que havia surgido. Enquanto os discípulos começavam a entrelaçar suas esperanças com a nova promessa, uma pergunta inquietante brotava mais uma vez: o que acontecerá quando o Espírito Santo vier sobre nós? Estaremos prontos para testemunhar do que temos visto e ouvido? E assim, o palco estava montado. A batalha por corações e mentes estava prestes a se intensificar, e a visão de Deus para a humanidade se tornaria um estandarte em meio ao caos. A pergunta pairava no ar, desafiadora: qual será o verdadeiro custo de seguir aquele que vive? O fervor no templo ontem fora interrompido por uma onda de temor que agora alastrava-se entre os seguidores de Jesus. A luz que tocará os corações ainda ressoava, mas as palavras de Maria Madalena ecoavam como um trovão entre as fileiras dos que se opunham a ele. Caifás, em sua ira, decidiu que era tempo de agir. Ele se virou para os outros sacerdotes, despejando sua indignação. Não podemos deixar que isso se espalhe! Exclamou. Vejam como estão seduzidos por suas promessas. Se deixarmos que creiam, a nossa posição de poder e influência estará perdida. O povo precisa de controle, de ordens, não de incertezas. Os fariseus, aquecidos pela mesma fúria, começaram a conspirar. Era claro que o que se levantava poderia transformar-se em uma rebelião. Precisamos tomá-lo. Precisamos silenciar essa voz. Sussurrou um dos escribas, e os murmúrios de concordância se espalharam rapidamente. Enquanto isso, no centro da assembleia, Pedro e João se recostavam um no outro, tomando coragem. Sabiam que simplesmente recuar não seria uma opção. Cuidado, Pedro, advertiu João, se os líderes tomarem uma decisão drástica, poderá haver consequências severas para nós. Mas qual seria a nossa opção? Ficar calados? Não podemos. Pedro respondeu, mesclando determinação com ansiedade. Olhando para a multidão, ele viu rostos de crença, mas também de medo. O amor de Cristo pulsava no peito. Deus não nos chamou para sermos tímidos, mas para sermos testemunhas. Precisamos ser corajosos. Nesse momento, um estremecimento repentino percorreu a sala. O vento soprou com força, trazendo um aroma de mirra e incenso que falava de sacrifício. As vozes que clamavam agora pareciam unidas em um hino de fé. Mas das sombras, vultos guardados nas trevas se moviam, como serpentes que espreitam debaixo de pedras, buscando um momento vazio para atacar. As palavras de Nicodemos, ecoando em sua mente, fizeram o investigador da lei hesitar. Senhor, ajudai-nos a discernir o verdadeiro caminho. Se somente o Senhor pode revelar a verdade, então que a tua verdade prevaleça. Mas a incerteza também permeava os seus pensamentos. Seguir a luz significaria se colocar em perigo?
O exemplo de seus líderes o mantinha amarrado a uma escolha angustiante, pois ele sabia que a verdade poderia custar-lhe tudo. A multidão, já ao bordar das águas da fé, dividia-se entre avançar e recuar. Enquanto muitos oravam em busca de clareza, uma mulher se destacou entre os discípulos. Era a mãe de Jesus, Maria, cuja serenidade foi como bálsamo para os aflitos. Meus filhos, lembrem-se, não temais, pois já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Essas palavras acenderam uma pequena chama de esperança. Cada alma sentia o peso do chamado divino, uma urgência em testemunhar o que havia visto, mas a sombra da retaliação dos fariseus pairava como uma nuvem negra. Enquanto a assembleia estava em clamor, um novo calafrio ergueu-se no ar. Uma voz estrondosa ressoou, vinda do fundo do templo, onde um sacerdote se levantou, encarando o grupo. Se este homem é realmente quem diz ser, Deus se revelará. Mas se não, seremos nós os responsáveis pela nossa ruína diante da lei. Foi nesse instante que um novo ato de Deus se preparava para desencadear-se. A atmosfera muda, uma expectativa palpável preenchia o espaço enquanto todos olhavam uns para os outros, pesando consequências e esperanças. As portas do céu pareciam se abrir, e a pergunta final ressoava em seus corações: quando este Espírito Santo descer e visitar o povo, quem estará realmente preparado para receber a obra que está por vir? Assim, as sombras da dúvida versus a luz da verdade se intensificavam, e o plano soberano de Deus, palpável e iminente, se reverberava em cada coração presente. O que seria necessário se revelar diante da vontade divina? A espera por um milagre tornava-se um clamor à libertação. O diálogo entre os ânimos exaltados parecia denso, como um eco reverberando nas paredes de pedra do templo, enquanto o povo se misturava em fervor e temor. No mesmo instante, diversos olhos estavam fixos em Maria, a mãe de Jesus, que, com a postura firme e serena, dirigiu-se a todos com afeto e determinação. Amados filhos, ela começou, a voz ressoando sobre o murmúrio da multidão, lembrem-se das promessas de Deus, que dizem que o sacrifício não será em vão. Sua presença irradiava um poder manso, e muitos sentiam seus corações acalmarem-se à medida que suas palavras tocavam a essência da fé. Nós sabemos que as Escrituras nos ensinam que o Senhor levantará um profeta. A menção da profecia fez alguns no público se concentrarem mais. Estes são dias de incerteza, mas a nossa confiança deve estar em quem é o verdadeiro Messias. E suas palavras deixaram um eco profundo em cada espírito sedento da verdade. Enquanto isso, Caifás, indignado pela ousadia dela, olhou para os banqueiros e os escribas à sua volta. Devemos apressar nossas ações. Este Jesus, se continuar a provocar a multidão, não apenas desestabilizará nossa autoridade, mas também nos colocará sob a garra do império. O povo deve voltar a temer a lei. Os fariseus apoiaram a ideia, seus rostos escuros como um céu de tempestade. É melhor que um homem morra pelo povo, gritou um deles, fazendo referência à profecia de que um sacrifício sempre era requerido para redimir a nação. Mas quem poderia imaginar que, em suas palavras, estava se cumprindo a profecia de Deus, que seria necessário um sacrifício verdadeiro para a redenção não só de Israel, mas do mundo inteiro? Enquanto os líderes religiosos urdiam planos obscuros, Pedro, do meio da multidão, tomou seu lugar de testemunha. Estamos vivendo um tempo em que não podemos mais ficar calados. Sabemos o que vimos e o que nosso Senhor nos mostrou. Suas palavras excitadas conduziram um clamor, e muitos começaram a erguer as vozes como uma canção de louvor. Esse é o tempo em que precisamos de coragem. Aproximemo-nos dele, que é a luz do mundo. Pedro exclamou, com fervor crescente. As palavras de Maria, Pedro e a esperança no coração da multidão criavam um horizonte luminoso, mesmo que as trevas tentassem apagar a chama. Mas, no templo, a tensão eleitoral tomava forma, enquanto os líderes tomavam suas posições. Vamos para nossas casas e quietude. Se este Jesus provocar mais agitação, ele será crucificado, e podemos restabelecer a harmonia, disse Caifás, pensando na manobra. E quando todos pareciam prontos para se dispersar, uma presença imponente anunciou a chegada do verdadeiro testemunho. De uma fenda nas sombras, um homem convidado pela multidão aproximou-se. Era Nicodemos,
que antes fora assim como eles, dividido e angustiado. Sem hesitação, ele subiu ao centro, e todos o olharam com expectativa. "Senhoras e senhores!" exclamou, sua voz firme. "Eu vim até aqui em busca da verdade. Acredito que Jesus é o enviado de Deus. E se ele é realmente o Filho de Deus, então devemos escutá-lo." O silêncio se abateu sobre a assembleia. As palavras do fariseu, que antes eram algoz dos seguidores de Jesus, agora tornavam-se uma confissão pública de crença. O impacto da declaração reverberou como um trovão, e muitos começaram a questionar as verdadeiras intenções por trás do plano de Caifás. Nesse momento, a angústia na sala aumentou, e uma nova onda de expectativa se ergueu. Os olhares cruzaram-se, uns com esperança, outros com raiva. Na intimidade de cada pensamento, estavam as promessas de um Deus que havia falado por meio dos profetas e agora se manifestava plenamente em Cristo. Enquanto as emoções ferviam, um arrepio percorreu o templo, e o Espírito Santo começou a mover-se sobre os crentes. Uma sensação de unção invadiu o local, como se todos pudessem sentir o toque tangível do divino. Nos recessos mais profundos do templo, cada coração se perguntava: estaremos prontos para o que Deus tem a revelar? Quando a promessa do Messias se cumprir, como responderemos? E assim, no auge desse clamor, o plano soberano de Deus começava a revelar sua essência em Jesus, sinalizando que a culminação das promessas estava cada vez mais próxima. Com cada respiração, a certeza de que a história se desdobraria com um propósito divino aguardava. E Luís falasse paz sobre o que estava por vir. Naquele dia decisivo, o tumulto no templo refletia a batalha não apenas entre homens, mas entre a luz e as trevas. Nicodemos, em sua coragem renovada, observava as reações dela e dos demais, sabendo que as palavras que saíam de sua boca carregavam o peso de uma nova era, uma nova aliança. O que poderá acontecer agora? Pensava enquanto fixava os olhos nas faces inquietas de seus irmãos. Os sacerdotes, reunidos em um canto, cochichavam entre si, nervosos e impacientes. Caifás, com um olhar sombrio, percebeu a mudança de ânimo da multidão. "É preciso acabar com isso antes que se espalhe. Se deixarmos que a religião siga esse caminho, perderemos nosso controle sobre o povo", gritou, suprimindo a ira que borbulhava. Ao seu redor, os fariseus acenavam, como se um pacto sombrio se formasse sob a superfície. Entretanto, o Espírito Santo começou a se mover entre o povo, e um leve murmúrio de esperança se fez ouvir através do templo, algo que não podia ser contido. Pedro, tomado pelo zelo, ergueu suas mãos e clamou: "Irmãos, a justiça de Deus se revela. Não podemos nos calar. Se crermos em sua ressurreição, transformaremos corações endurecidos." As emoções estavam à flor da pele. A presença de Deus parecia quase palpável, e qualquer hesitação começava a derreter como cera ao calor da fé. Maria, a mãe de Jesus, abriu sua boca novamente, sua voz suave mas carregada de autoridade. "O Senhor sempre nos deu sinais, e agora, através deste homem, podemos entender que Jesus é o cumprimento de tudo." A multidão, uma vez dividida, começou a se unificar em momentos de inspiração coletiva. As palavras da mãe de Jesus passaram como um sopro para corações cansados e ansiosos. Um jovem, em meio à multidão, levantou-se e proclamou: "Se a vida de nosso Jesus foi ressuscitada, então é tempo de acreditar na mudança, um novo começo está por vir. O Deus que um dia rasgou as águas do Mar Vermelho novamente se manifestava." Nicodemos percebeu que a tensão que antes pairava começou a se transformar em fervor. Os discípulos, inspirados pelas declarações, uniram suas vozes em clamor, e a luz da esperança refletem em seus rostos. Eles estavam prontos para proclamar a boa nova, a promessa de vida, mesmo que isso significasse enfrentar a ira dos líderes religiosos. Mas Caifás, percebendo que o controle estava se esvaindo, bradou: "Silêncio! Temos a lei a proteger. Este homem, se for realmente um profeta como diz, será desmantelado por nossas próprias mãos." As palavras de um dos escribas ecoaram pela sala: "A lei de Moisés proíbe as mentiras. O que farão, homens e mulheres de Deus, se seguirem esse caminho?"
Uma onda de murmúrios de apoio à posição de Caifás surgiu da multidão de líderes, e muitos começaram a hesitar. Contudo, a luz da verdade não podia ser apagada facilmente. Nicodemos levantou-se novamente, sentindo a urgência de sua fé pulsar dentro de si. É verdade que a lei nos foi dada, exclamou ele, mas é também por meio da graça que agora, através de Cristo, temos a promessa de vida eterna. As faces ao seu redor eram de expectativa. Nicodemos se tornou um farol de esperança em meio à confusão. Ele sabia que a jornada da fé sempre seria desafiadora, mas ele decidiu que aquele era o momento de mudar a narrativa da incredulidade para a esperança. O templo agora estava em um estado de tensão energética. O dilema espiritual crescia a cada instante, como uma tempestade prestes a se desatar. A pergunta que cada coração se fazia agora era: como todos nós responderemos a essa mensagem de esperança? Então, enquanto nesse clamor por verdades justas e sementes de esperança, as palavras ditas por Jesus ecoaram em sua mente: a verdade vos libertará, João 8:32. E assim, o plano soberano de Deus começava a se revelar em cada coração sincero disposto a acreditar. Era um momento que certamente mudaria o curso da história, e Nicodemos sabia, em seu íntimo, que a resposta de todos nesse chamamento exigiria mais do que palavras. Eles teriam que ter coragem para se levantarem e abraçarem a vida que Deus prometia, independentemente do preço a ser pago. E enquanto a energia divina pulsava através deles, ele refletiu: o que Deus revelará em meio a essa disputa? Se a vida de Cristo nos foi dada como exemplo, quais passos devemos dar em nome da ressurreição? As perguntas ecoavam seu significado, e as sombras da dúvida começaram a ser ofuscadas pela luz vibrante da fé. Assim, a expectativa crescia, prenunciando um evento que não apenas moldará Jerusalém, mas o mundo inteiro. E a pergunta era clara: estaríamos prontos para a nova aliança que está prestes a se estabelecer? O plano soberano de Deus estava prestes a desdobrar-se em sua plenitude, e os corações estavam prontos para receber.